Provérbios 18, versículo 21, ensina que a língua pode causar tanto a morte quanto a vida. Aqueles que gostam de falar colherão as consequências de suas palavras. O uso adequado da língua trará vida, mas o uso incorreto transmitirá a morte. Agora vamos examinar algumas doenças específicas que afetam nossas línguas. Essas doenças geralmente se espalham em nossas vidas através do mau uso de nossas palavras e, em alguns casos, podem ser fatais se não forem controladas. A primeira doença é o falar excessivo. Essa doença é tão comum que muitas pessoas a consideram normal, mas na verdade não é. Em Provérbios 10, versículo 19, vemos que falar demais leva ao pecado. Ser sábio significa ser sensato e controlar o que dizemos. Outra versão da mesma escritura diz que quando há muitas palavras, a transgressão é inevitável, mas aquele que restringe seus lábios é sábio. Em outras palavras, se falarmos demais, estaremos propensos a dizer algo errado, e não há alternativa para isso. Também somos advertidos na Bíblia a não usar muitas palavras diante de Deus. Esse aviso é encontrado em Eclesiastes 5, versículos 1 e 2. Ao entrarmos na casa de Deus, devemos manter nossos ouvidos abertos e nossa boca fechada. Fazer promessas precipitadas e trazer assuntos diante de Deus com pressa são atitudes ruins. Deus está no céu e nós estamos na terra, então devemos ser cautelosos com nossas palavras. Se não pretendemos entregar nossas vidas a Deus, não devemos dizer que o faremos, pois seremos responsabilizados pelas palavras que falamos em sua presença. Mais adiante, no mesmo capítulo, a Bíblia nos mostra que um anjo registra o que dizemos quando estamos orando ou adorando. Um dia seremos confrontados por esse anjo e teremos que prestar contas por tudo o que dissemos, cantamos ou rezamos. Essas palavras serão apresentadas diante de nós e teremos que responder por elas, se tivermos sido insinceros ou se não vivemos de acordo com o que dissemos. Em Eclesiastes 5, versículo 3, lemos que a atividade excessiva também traz sonhos inquietos. Falar demais torna você um tolo. O uso excessivo de palavras é uma marca de um tolo. Em Eclesiastes 5, versículo 3, é ainda mais direta, dizendo que um sonho surge da multidão de preocupações e a voz do tolo é conhecida por suas muitas palavras. Quando ouvimos alguém falar continuamente, não precisamos de mais nenhuma evidência de que essa pessoa é um tolo. Acredito que a raiz desse problema seja a inquietação. Comparando isso com o que Tiago disse em Tiago 3, versículo 8, mas ninguém pode domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Pessoas que falam constantemente são inquietas e sua língua é cheia de veneno mortal. A fala excessiva e inquieta é um claro indicativo de alguém cujo coração não está em paz. Número 2. Palavras ociosas e descuidadas. Palavras ociosas e descuidadas são um problema que precisamos enfrentar. Em Mateus 12, 36, Jesus nos alertou que daremos conta de cada palavra ociosa que falamos no dia do julgamento. Chegará o momento em que teremos que prestar contas por todas as palavras que proferimos, incluindo aquelas que foram ociosas, insinceras, que não queríamos dizer, que não estávamos preparados para assumir ou que não foram vividas em nossas vidas. No Sermão da Montanha, Jesus enfatizou a importância da veracidade em nossas palavras. Em Mateus 5, 37, ele nos instruiu a sermos simples e diretos, dizendo apenas sim, quando queremos dizer sim, e não, quando queremos dizer não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Essa declaração nos lembra que o exagero em nossa fala tem origem maligna. Número 3. Fofoca. Em relação à fofoca, a Bíblia nos adverte contra espalhar calúnias e boatos falsos entre o nosso povo, conforme Levítico 19, 16. Fofocar é um comportamento que vai contra a vontade de Deus. Na verdade, a palavra diabo, usada no Novo Testamento, tem origem grega e significa caluniador. Essa é a descrição principal de Satanás na Bíblia. Quando nos envolvemos em fofocas ou espalhamos informações falsas, estamos fazendo o trabalho do diabo. Somos representantes de Satanás. Portanto, devemos ser cuidadosos para não participar desse comportamento prejudicial. Não apenas devemos evitar espalhar fofocas, mas também temos a responsabilidade de não receber fofocas. Provérbios 18, 8, nos ensina que os rumores são como pedaços delicados que penetram no coração de alguém. Devemos ter cuidado para não engolir esses pedaços venenosos de fofoca, pois eles envenenam nossas vidas.
Receber e acreditar em fofocas prejudica nossos relacionamentos e nossa própria integridade. Outro versículo importante é Provérbios 20:19, que nos adverte contra a companhia de tagarelas, pois a fofoca se espalha por meio da divulgação de segredos. Podemos ver como essas diferentes doenças estão interligadas. Se ouvirmos fofocas sobre alguém e nos tornarmos cúmplices após o fato, aceitando bens roubados de alguém, por exemplo, legalmente nos tornamos cúmplices após o fato. Da mesma forma, se entretermos fofocas e darmos ouvidos a elas, nos tornamos cúmplices da fofoca. O Salmo 15, 1-3, nos mostra os requisitos para adorar na presença do Senhor em seu santuário e habitar em sua santa montanha. Devemos viver uma vida irrepreensível, fazer o que é certo e falar a verdade com sinceridade em nossos corações. Além disso, há 3 coisas que devemos evitar: caluniar com nossas línguas, fazer mal aos nossos vizinhos e receber acusações contra nossos amigos. Não devemos nos envolver em fofocas venenosas, pois elas envenenam muitos relacionamentos. Número 4, mentindo. Precisamos ter cuidado ao usar a palavra certa para descrever esta doença da língua. É vital que cada um de nós tenha muito cuidado para não ser encontrado culpado de mentir. Em Provérbios 6:16-19, vemos 7 coisas que o Senhor odeia. O ódio é uma palavra muito forte e é isso que diz. Há 6 coisas que o Senhor odeia, não, há 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, uma língua mentirosa, mãos que matam o inocente, um coração que trama, pés malignos que se apressam para fazer o mal, uma testemunha falsa que derrama mentiras e aquele que semeia discórdia em família. Dessas 7 coisas específicas que o Senhor odeia, há 3 que estão relacionadas com a língua. Primeiro, uma língua mentirosa. Segundo, uma falsa testemunha. Terceiro, uma pessoa que semeia discórdia em uma família. Das 7 coisas que o Senhor odeia, há 3 que afetam a língua, e desses 3, 2 estão explicitamente ligados à mentira. Isso é afirmado novamente em Provérbios 12:22. O Senhor detesta lábios mentirosos, mas ele se deleita naqueles que falam a verdade. Neste versículo temos 2 conjuntos de opostos. Temos a palavra detestar e a palavra deleite. O Senhor detesta lábios mentirosos. Ele se deleita naqueles que dizem a verdade. Não há nada no meio. Então temos os outros 2 opostos, mentira e verdade. Novamente não há nada no meio. Se não é verdadeiro, é uma mentira. Se for mentira, o Senhor detesta. Se for verdadeiro, o Senhor se deleita. O nosso problema é que temos tantas áreas cinzentas em nosso pensamento, mas questiono se essas áreas cinzentas são encontradas na Bíblia. Se rastrearmos a sua fonte, toda mentira vem do diabo. Esse é um pensamento assustador, mas vou apoiá-lo com as palavras de Jesus mesmo. Falando aos líderes religiosos de seu dia, Jesus disse em João 8:44: porque vocês são filhos do diabo e querem satisfazer os desejos de seu pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Toda vez que uma mentira passa por nossos lábios, vem do diabo. Mais um fato assustador e significativo sobre a doença da mentira é que, a menos que a doença seja detida e curada, é fatal. Apocalipse 21:8 diz: mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Observe os grupos de pessoas: covardes, incrédulos, assassinos, corruptos, imorais, praticantes de feitiçaria, adoradores de ídolos e todos os mentirosos. O resultado dessa doença é incurável. Não há saída. Seu destino é o lago de fogo, queimar em enxofre. Uma vez que uma pessoa é consignada a essa segunda morte, é final. Repito, a menos que esta doença da mentira seja detida e curada, certamente será fatal. Apocalipse 22:15 fala sobre a cidade de Deus. Fora da cidade estão os cachorros, os feiticeiros, os sexualmente imorais, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos aqueles que amam viver uma mentira. Então, cada um de nós deve determinar: estou disposto a ser curado dessa doença de mentir ou estou preparado para perder minha alma para sempre? Número 5. Lisonja. O Salmo 12, versículos 1-3 diz: ajuda, ó Senhor, para que os piedosos desapareçam. Os fiéis desaparecem entre os filhos dos homens.
falam falsamente uns com os outros, falam com lábios lisonjeiros e corações enganosos. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Nesta escritura, Davi estava falando sobre um estado de declínio moral na raça humana. Eu acredito que não é diferente do que vemos ao nosso redor hoje. Homens piedosos são difíceis de encontrar, os fiéis desapareceram, e o resultado é que os vizinhos mentem uns para os outros, falando com lábios lisonjeiros e corações enganosos. Esta escritura pronuncia um julgamento de Deus sobre esses lábios lisonjeiros. Possa o Senhor cortar todos os lábios lisonjeiros e silenciar suas línguas arrogantes. Em Provérbios 26, versículo 28, somos advertidos de que a língua que odeia suas vítimas é uma língua mentirosa, e palavras lisonjeiras causam ruína. Se ouvirmos e recebermos lisonjas, ou se nos tornarmos bajuladores, o fim está arruinado. Provérbios 29, versículo 5, diz que bajular amigos é armar uma armadilha para os próprios pés. Número 6. Pressa de falar. Provérbios 29, versículo 20, diz que há mais esperança para um tolo do que para alguém que fala sem pensar. Este versículo nos alerta que se formos apressados em nossas palavras, nossa condição é pior do que a de um tolo. Esta é uma declaração solene, porque a Bíblia não tem nada de bom para dizer sobre o tolo. Há um exemplo na Bíblia de um homem que foi apressado em suas palavras apenas uma vez e fala do preço que isso lhe custou. O homem era Moisés. Deus o instruiu a ir à frente dos filhos de Israel e falar com a rocha para que ela trouxesse água. Mas ele estava tão zangado com os filhos de Israel que ele disse a eles: "Ouçam vocês rebeldes", ele gritou. "Devemos trazer água desta rocha?" Números 20, versículo 10. Então, em vez de falar à rocha, ele a feriu. Números 20, versículos 7 a 12. Aquele ato de desobediência expresso em palavras precipitadas custou-lhe o privilégio de conduzir os filhos de Israel à terra prometida. Isso é descrito no Salmo 106, versículos 32 e 33. Em Meribá, irritaram o Senhor, causando sérios problemas a Moisés. Eles o irritaram e ele falou estupidamente. Observe o diagnóstico. Um espírito provocado nos faz falar imprudentemente com nossos lábios, e essas palavras apressadas nos custam muito em privilégios e bênçãos. Se Moisés teve que pagar aquele preço por uma declaração apressada, vamos ter cuidado com isso também. Não digamos coisas precipitadamente que nos custarão caro no reino espiritual. E assim chegamos ao fim desse vídeo. Se gostou, deixe seu like e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E desejo a todos a paz do Senhor Jesus. Até a próxima.